Olá, esse é o canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação do Espiritismo. Veja bem, hoje nós não vamos falar sobre nenhum estudo, de uma forma geral, mas o tema específico é o último filme, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que foi para o circuito de cinema essa semana. Hoje é dia 28 e ele foi lançado no dia 25 de janeiro aqui de 2024. Então, eu resolvi, até por insistência de algumas pessoas, né, de filhos, esposa e tal, que eu deveria fazer algum comentário a respeito do filme. Então, acho importante enaltecer, em primeiro lugar, essa ação maravilhosa e muito bem intencionada da divulgação da doutrina através da cinematografia, que realmente é um ponto de divulgação muito grande, abrange uma quantidade muito grande de pessoas, espiritistas ou não. Tem muita gente que não é espírita, ou que conhece pouco da doutrina, mas que vai ao cinema ver o filme. E quanto a isso, é que me chamou a atenção alguns detalhes e foi onde algumas pessoas sugeriram que eu fizesse esses comentários aqui. É o que eu vou falar agora. O filme é baseado no segundo livro da obra de André Luiz, que foram 16 livros, esse é o segundo, que foi Os Mensageiros. O primeiro foi Nosso Lar, e já houve o filme Nosso Lar há 10 anos atrás. E agora, há 12 anos atrás, né? 12 ou 13. E agora, o filme Mensageiros. Esse filme foi baseado no livro. Só que, quando você faz uma obra de arte, seja ela um filme, seja uma peça teatral, uma novela baseada em fatos, ou literatura ou música, quem está escrevendo e quem está dirigindo tem o direito à famosa licença poética. Então, essa licença poética, para aqueles que não sabem, eu duvido que não saibam o que é, mas apenas esclarecendo, é a possibilidade de você ter determinadas incorreções gramaticais ou do contexto histórico do que você está escrevendo. Voltando ao nosso caso do Mensageiros, o roteirista, o diretor, eles fizeram a junção de determinados casos apresentados no livro Os Mensageiros. Por quê? O caso que se demonstra no filme inteiro, que é sobre o personagem Otávio, ele fala o filme todo sobre ele, que é um rapaz que tinha uma mediunidade, que frequentou a casa espírita, que ele apresenta lá de Isidora Isabel e tal, e ele desviou-se do caminho de um médium ostensivo como ele era. E foi cobrar, fazia coisas erradas, iludiu uma jovem para ter um filho e abandonou, depois casou com outra e tal. Essa é a história do Otávio, no filme. Mas no livro, não é essa a história do Otávio. O Otávio, sim, existe como personagem no livro de um encarnante que teve a missão também mediúnica, mas o livro passa com muita... André Luiz faz uma passagem muito rápida sobre o caso dele, em que ele mesmo que comenta sua própria vida, que aconteceu, dizendo que ele se desviou do caminho. Mas ele não fez nada de errado, ele só desviou-se do caminho. E, por conta disso, nem ao umbral ele foi, nem às regiões inferiores. No comentário seguinte, na sequência do livro, no próprio capítulo, veio o seguinte, que é a história de Ancelino, fugiu o nome, que é realmente a personagem, no caso, é um caso verídico, isso foi contado por André Luiz, foi o que ele presenciou, né? Esse Ancelino, sim, ele sim, era um médium ostensivo que frequentava uma casa espírita, que teve um desvio de conduta de cobrar consultas, conselhos, exatamente o que mostrou da grande queda do Otávio no filme. Quer dizer, o autor, o diretor, o roteirista do filme Mensageiros, ele juntou os dois personagens na história de Otávio. Então, só para você que não viu o filme ainda, ou se você já viu e não leu o livro, para você entender isso, o caso não é de Otávio, não foi Otávio que teve aquela sequência toda, foi Ancelino. E, repetindo, o diretor do filme, o autor que escreveu o roteiro do filme, resolveu
juntar essas duas personagens num só, dando vida a Otávio, que, diga-se de passagem, foi muito profícua, foi muito funcional, foi muito esclarecida essa união que ele fez dos dois casos da vida de um só, porque ficou muito mais fácil explicar as quedas que a gente tem na nossa vida. Quantas vezes nós recebemos missões? Aliás, recentemente eu fiz um vídeo que fala, tem um estudo que vai aparecer aqui no card aqui em cima, que vai ver sobre as missões que nós temos, como nos dita o Livro dos Espíritos. E essa modificação que ele fez no roteiro, fica muito mais fácil a gente entender como é que a gente erra, como é que a gente cai e os problemas que podem ter advindos dessa queda, advindos desse erro. Então, o Otávio é a junção do Otávio verdadeiro e do Ancelino, que é a outra personagem, logo na sequência do livro que você vai ler. Se não me engano, é na página, no livro Mensageiro, quem tiver, pode ir na página 82, se eu não estou enganado, é o capítulo 8 e 9, em que fala da história do Otávio e da história do Ancelino. Então, eu aconselho ver. Outro detalhe também importante, que foi dentro do conceito da licença poética, foi colocado de uma forma um pouco diferente no filme, diferente do livro, é a história do Isidoro. No livro, em nenhum momento, André comenta como era a vida do Isidoro enquanto encarnado. Se ele teve aquelas atitudes, como mostra no filme, umas atitudes de repreensão ao filho, austero, inconsequente, incoerente, meio puxado para o farisaísmo, né? Em que ele cobra uma coisa, ele fala uma coisa, mas ele age de outra maneira com a família, com os filhos e tal. Então, aquela história em si da vida encarnada do Isidoro não está no livro. Está, sim, a vida do Isidoro e Isabel, ele em espírito e ela encarnada. Os dois comungando do trabalho feito naquela casa de apoio ao nosso lar, que realmente estava no Rio de Janeiro, né? Então, isso aconteceu. Inclusive, o desencarne de Isidoro não mostra no livro ele ter ido dessa forma para regiões inferiores. Eu nem me recordo agora se ele foi ou não, mas de qualquer maneira não importa. Mas não aparece daquela forma. Quem foi para regiões inferiores, que fica claramente explicado no livro, foi o Ancelino. Mas o roteirista criou essa ideia do Isidoro errando e indo à região umbralina, passando muito mal nos umbrais, sofrendo, inclusive ainda rastejando pela terra, sofrendo a influência de obsessores, mesmo desencarnado, para deixar mais uma vez muito claro o tipo de coisa que acontece com a gente toda hora. Quantos de nós, quantas vezes eu e outras encarnações não podem ter acontecido comigo, com você, com outras pessoas, e acontece toda hora. Então, esse é o segundo caso. Inclusive, tem um detalhe, porque as filhas do Isidoro, encarnadas, a filha mais velha, é extremamente, no livro, extremamente desenvolvida moralmente. E a filha mais nova realmente ela tem uma mediunidade em que ela viu o pai no momento em que ele foi levar um bolo com uma vizinha que levou um bolo para eles. Isso no livro. E no filme aparece ela vendo o pai ali na mesa, só que essa cena no livro não existe. Aí entrou mais uma vez a licença poética nesse sentido de outra coisa. O filho mais novo, no filme, é apresentado de um jeito. No livro, ele é apresentado como um reencarnante. Ele foi um reencarnante que veio de regiões inferiores. Então ele não tinha o desenvolvimento moral que tinha nem o Isidoro, nem a Isabel, nem as irmãs. Ele era o encarnado de difícil acesso, porque vinha de regiões, como acabei de falar, inferiores. Esse foi mais um caso de licença poética. E o outro caso de licença poética, que eu vou comentar aqui por último, foi o caso da personagem Fernando, no filme, em que faz o papel de um senhor rico, muito abastado, em que ajudava, apenas por causa da esposa, ele ajudava a casa espírita lá. Mas era um cara frio, calculista, avarento, né? bem aquele sujeito pão duro, que a gente pode dizer, que só pensava em dinheiro, só pensava nas coisas dele, não pensava na utilidade de caridade para ninguém. Só que, e mostra ele passando mal, e em algum momento
pela interferência positiva de orações da esposa, a espiritualidade superior aceitou aquela benevolência, solicitação da esposa, e trouxe ele de volta e deu mais um tempo para ele encarnado, e ele viveu mais tempo, vindo a desencarnar muito tempo depois. Só que na história original, no livro, isso não aconteceu com ele. Só mostra o desencarne dele, que foi exatamente mais ou menos daquele jeito, só que em casa, em que num determinado momento, o orientador, que lá no filme eles chamam de mensageiro, mas no livro em nenhum momento ele é chamado de mensageiro, é chamado de orientador, ele, que é a personagem, inclusive, do Edson Celulari, que aliás fez um trabalho magnífico de atuação, magnífico, muito bom. Ele, através de passes, ele dá mais aquele final, sopro de vida, que a gente sabe que a pessoa melhora porque vai desencarnar em seguida. Foi exatamente o que ele fez, apenas para que a esposa e as outras pessoas que estavam com ele no quarto saíssem do quarto, porque estavam atrapalhando o desenlace dele. Então, no momento que elas saíram, ele cuidou, junto com Vicente e com André Luiz, do desenlace do cordão dos fios, e ele foi desencarnado ali naquele momento e seguiu adiante. Não mostra nada de outra vida, não mostra ele voltando. Então, mais um caso de licença poética. Bom, no frigir dos ovos, o que eu deixo aqui para vocês é a dica. Vejam o filme. É muito bonito, em que pese a crítica inicial, logo no segundo dia 25, dia 26, se eu não estou enganado, já saíram alguns críticos aí falando mal, dizendo que o filme não tinha nada a ver, realmente é de baixo orçamento, mas não é ruim do jeito que eles falaram, os efeitos especiais são horríveis. Realmente os efeitos especiais não são de uma produção hollywoodiana, não são, mas ao que se propõe está perfeito. O filme é excelente, a mensagem transmitida no filme, mesmo com todas essas mudanças da licença poética, e aliás, a licença também, no início do filme, durante o filme, que ele mostra o orientador lá no início, dando a missão para os três de encarnarem juntos, aquela coisa toda, que na realidade no livro não tem. Bom, veja o filme, vai ver, porque é muito bom, mas aconselho, leia o livro Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 1944. Olha, isso tem 80 anos atrás. Nós estamos em 2024. Esse livro foi escrito há 80 anos. E veja como ele pode ser atual, ele é atualíssimo nas condições morais em que ele demonstra. Então, fica aqui minha dica para vocês. Vai ver o filme, que é muito bonito, sim, mas leia também o livro e você vai notar essas diferenças e vai ver que no filme essas licenças poéticas foram muito bem colocadas e muito bem aproveitadas. Fiquem na paz.